Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Então, olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos. E aqui realmente somos um grupo, estamos todos aqui com a boa vontade, de sede de aprendizado, e não temos aqui nenhuma pretensão de ensinar ninguém, e sim de compartilhar as nossas reflexões, as nossas interpretações acerca do tema, do texto que será lido. E agora nós vamos começar com a nossa prece inicial, pedindo para que todos vamos asserenando os nossos pensamentos, nos conectando com o nosso querido Deus, nosso querido e amado Mestre Jesus, e a toda a equipe espiritual e amiga. Agradecemos por essa linda oportunidade de estarmos aqui reunidos no dia de hoje para iniciarmos nossos estudos sobre o Livro dos Espíritos e pedimos humildemente, Mestre Jesus, fique conosco, nos auxiliando no entendimento, e que nosso encontro transcorra num clima de muita paz, de muita harmonia. Gratidão, Mestre. Então, vamos iniciar agora. Nós preparamos aqui um breve resumo de Kardec, de quem foi Kardec, né? Então, Kardec, o nome era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu em 3 de outubro de 1804, na França. Ele nasceu em uma família tradicional de magistrados, advogados, e desde muito novo ele se interessou pelos estudos filosóficos e científicos. Ele ingressou na escola de Pestalozzi, na Suíça, onde ele aprendeu sobre todos os métodos de ensino, e ele viveu um grande discípulo de Pestalozzi, ele bebeu de toda a fonte de Pestalozzi. Ele se formou aos 18 anos em Ciências e Letras, um grande currículo, né? Ele foi um notável educador, humanista e ligado ao pensamento racional. Ele era um homem muito culto, acima da média daquele tempo, né? E ele foi o responsável pela doutrina espírita, né? Pela codificação. Ele casou-se com Amélie, que é também uma grande mulher, e a Amélie, acho que é assim que se fala, ela, na época, tinha 36 anos e ele 27. Então, esse fato já nota que eles eram um casal já à frente do seu tempo, para aquela época que se vivia, né, em 1800 e pouco. E ela desencarnou em 1883. Bem depois de Kardec, porque Kardec ele desencarnou em 1869. E ela deu continuidade às obras de Kardec, de tudo que ele já tinha iniciado. Tudo começou também quando Kardec ele se interessou pelo grupo de estudos de magnetismo. E ele foi procurado para ajudar a observar um fenômeno que agitava a França no século XIX, que eram as famosas mesas girantes, com manifestações físicas, com movimentações de objetos, ruídos incomuns e pancadas, sem explicação aparente.
E o resultado dessas observações, de toda essa análise bem metódica, é que compõe as obras da codificação espírita e suas bases, né? E aqui tem a curiosidade, por que que Allan Kardec, né, se ele chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail, por que que ele mudou de nome? Então, ele teve contato com um espírito que conhecia Kardec de outras vidas, que Kardec ele viveu como um sacerdote druida. Druida eram pessoas encarregadas de tarefas de aconselhamento, de ensinamentos, né, de ordens jurídicas, filosóficas, dentro de uma sociedade celta, na região da Gália. E seu nome nessa encarnação se chamava Allan Kardec. E após essa revelação, Denisard, né, o professor Denisard, ele adotou esse pseudônimo de Allan Kardec e assinou as obras que codificam o Espiritismo. E ele também tomou essa decisão após ter contato com o Espiritismo, ele usou para assinar os seus estudos baseados na obra de Pestalozzi. Então, ele quis diferenciar um pouco isso, né? Então, Allan Kardec ficou para as obras da codificação espírita. E o nome dele, né, que é o Hippolyte Léon Denisard Rivail, ficou, né, para as obras do ensino, porque naquela época, como ele bebeu muito da fonte, né, bebeu toda a fonte ali de Pestalozzi, eles foram pioneiros ali na reforma educacional. Então, ele quis separar os estudos espirituais dos estudos da ciência educacional. Então, Kardec, ele dedicou-se a compilar e publicar todas as palavras ditadas pelos espíritos do plano superior, contido em vários cadernos, junto aos seus estudos, em uma obra que é o Livro dos Espíritos, que a gente vai ver isso mais minuciosamente a seguir. E foi publicado em 18 de abril de 1857. E após o sucesso desta obra de Kardec, ele continuou seus estudos espíritas, publicando mensalmente a Revista Espírita e fundando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, o Livro dos Espíritos foi aí o pioneiro, né, em 1857. E depois, em 1861, foi publicado o Livro dos Espíritos. Em 1864, foi publicado o Evangelho segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno foi publicado em 1865 e a Gênese em 1868. E Allan Kardec, ele faleceu em 31 de março de 1869. Então, em 1869, ele retornou à pátria espiritual em decorrência de uma ruptura de um aneurisma. E na lápide, né, do túmulo dele, é aquela frase famosa, né, nascer, morrer, renascer, evoluir, tal é a lei. E antes de nós começarmos os nossos estudos, eu trouxe para nós aqui, acredito que seja um poema que é de Emmanuel, o Mestre e o Apóstolo. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho, pelos que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo, pelos que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções. Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes. Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor. Kardec impele a caridade.
Jesus consola a multidão. Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento. Kardec desperta a razão. Jesus constrói. Kardec consolida. Jesus revela. Kardec descortina. Jesus propõe. Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina através da mediunidade. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. Jesus reporta-se a outras moradas. Kardec menciona outros mundos. Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito. Kardec esculpe a consciência as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados em sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave, Emmanuel. Lindo, né? Então, o Livro dos Espíritos, que nós vamos começar a estudar, ele é composto de uma introdução, o Prolegômenos, está dividido em 4 livros. O primeiro livro, a gente vai ver as causas primárias. O segundo livro é o Mundo Espírita ou dos Espíritos. O livro 2, as Leis Morais. E o livro 4, Esperanças e Consolações. E a gente já deu para notar que não é um livro tão comum, que a gente pode ler de um dia para o outro, né? E depois esquecer no canto da estante, porque a tarefa desse livro é realmente estudá-lo, meditá-lo, a gente absorver e degustando aos poucos, porque é um livro que a gente sempre vai consultar. A gente sempre vai ter ali, constantemente, através de estudos, a gente vai fazer as consultas e vai mencionar essas questões. Então, não deixem de ler, estudar a obra, porque o que nós vamos também externar aqui em relação à introdução são as nossas interpretações, as nossas reflexões. Então, a introdução, ela é longa. Então, nós vamos fazer esse resumo, né? E era necessário essa introdução longa que Kardec fez, explicando detalhes, o porquê ele chegou a determinada palavra, determinado assunto, porque vamos lembrar que foi escrito em 1857. Então, era necessário que realmente tivesse todas essas explicações, e se a gente for ver até nos dias de hoje mesmo, né? Então, pedimos desculpas se nós deixaremos passar alguns pontos importantes, e no decorrer dos estudos, nas questões que são aí 1019, muitas coisas que a gente vai ver na introdução, elas vão aparecer nas questões, tá bom? Então, vamos começar agora a nossa introdução, e a Suzeli vai trazer para nós o item 1 da introdução. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Como ela já disse, a introdução é bem resumida, né? Porque vamos nos aprofundar durante o estudo, por causa do tempo também. Então, é a introdução ao estudo da doutrina espírita, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Capítulo 1, Espiritismo e Espiritualismo. As palavras espiritual, espiritualismo, espiritualista é empregada em vários sentidos. Por exemplo, espiritualismo é o oposto do materialismo. Acreditam em alguma coisa fora da matéria, mas não acreditam em espíritos
ou em suas comunicações com o mundo visível. A doutrina espírita vai empregar as palavras espírito e espiritismo. O espírito seria os adeptos do espiritismo e espiritismo, as relações do mundo material com o mundo dos espíritos. Capítulo 2. Alma, princípio vital, fluido vital. A alma, há uma divergência enorme de opiniões, né? Que a gente pode resumir aqui em 3. Alma seria o princípio da vida orgânica material. Sem existência própria, se extingue com a vida. Seria o puro materialismo. Alma, princípio da inteligência, agente universal, de que cada ser absorve uma porção. Seria o panteísmo, sem individualidade. Alma, 3. Alma, ser moral distinto, independente da matéria, e que conserva a sua individualidade após a morte. Essa é a opção dos espiritualistas, onde a alma é a causa e não o efeito. Para a doutrina espírita, alma, para Kardec, né? Alma, ser imaterial e individual, que existe em nós e sobrevive ao corpo. Tecnicamente, para Kardec, a alma é o espírito encarnado, mas no nosso dia a dia, nós vemos muito misturado, né? Alma, espírito, alma penada. O que seria uma alma penada? Seria alguém já desencarnado, né? Então, se usa muito, se mistura muito a questão da alma, do espírito, que vamos ver com mais profundidade depois. O princípio vital seria o princípio da vida material e orgânico. Seja qual for a sua fonte, que é comum a todos os seres vivos, desde a planta ao homem. Um princípio distinto e independente. O princípio vital é um conceito, uma ideia. O princípio da vida. Para a vida, eu preciso do corpo, do espírito e do fluido vital. Princípio vital é a possibilidade da vida existir. Fluido vital já é diferente, a substância física, energia que dá vitalidade ao corpo, que nos é dado por Deus quando nascemos. O perigo são os obsessores, né, que tentam sempre sugar esse nosso fluido vital. Capítulo 3. A doutrina e seus contraditores. A doutrina espírita tem seus adeptos e seus contraditores. As pessoas desejosas de se instruírem, que têm suas contradições na doutrina, provém de observações incompletas de um fato e de um julgamento, formado com pouca reflexão e pouca precipitação. O primeiro fato observado foi os objetos, as mesas girantes, que já era conhecido na antiguidade. Após isso, aparece na América, em seguida na Europa, em outras partes do mundo. Esse movimento, longe de ser explicado pela física, que pela física seria sempre um movimento circular, nem sempre era circular, era brusco, desordenado, violento, sacudido, derrubado, e indo em várias direções, contrariando todas as leis da estática, suspenso muitas vezes e mantidos no espaço. Algumas pessoas achavam que era fraudes, né? E nesse trilhão de ideias contrários, negam o tão extraordinário fenômeno, né, que eram essas mesas. Capítulo 4. Manifestações inteligentes. Nas observações dos fenômenos, quer dizer, da mesa girante, percebeu-se que o impulso dado aos objetos
não eram produtos de uma força mecânica cega, e que havia uma intervenção inteligente. Haveria realmente uma potência inteligente? Qual seria a sua origem? Qual seria a sua natureza? Seria superior à humanidade? As primeiras manifestações eram de sim e não. E, em seguida, respostas mais desenvolvidas por meios de letras, chegando a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas, e quem respondia se declarava espírito ou gênio. Fornecia várias informações a seu respeito. O próprio fenômeno revelou a palavra. Como era muito demorado a comunicação, o próprio espírito indicou adaptar-se um lápis a uma cesta ou outro objeto. A cesta posta sobre uma folha de papel é movimentado pela mesma potência que faz girar as mesas, mas de maneira muito mais rápida. Isso proporcionou discursos, questões filosóficas mais extensas e etc. Em seguida, muitas pessoas, ao invés da cesta, passaram a usar pranchetas. Ao usar a cesta ou a prancheta, é necessário, é claro, dos médios, né? Intermediários entre o espírito e os homens. Capítulo 5. Desenvolvimento da psicografia. Por impulso involuntário e quase febril, pôs-se o médium a escrever diretamente com o lápis, abandonando a cesta e a prancheta, tornando as comunicações muito mais rápidas, mais fáceis e mais completas. E essa forma é usada até hoje. Quantas dúvidas em relação ao papel do médium? Então, a mudança da letra, como seria possível um médium fazer tantas letras diferentes, né? A natureza das respostas, muitas vezes fora do nível intelectual do médium, o nível de sabedoria, espíritos muito mais elevados, por outro lado, espíritos levianos, banais, frívolos. Essa diversidade de linguagem é explicada pela diversidade de inteligências que se manifestam. Esses efeitos todos podem constatar e têm uma causa, e desde que revelem a ação de uma vontade, saem fora do domínio puramente físico. Basicamente, é isso, gente. Uma coisa assim, bem resumida mesmo, porque vamos estudar com mais profundidade depois. Obrigada pela atenção. Meire? Obrigada, Su. Obrigada. Alguém tem algum comentário? Vou começar por mim. Achei muito legal a forma como você falou, Su. E o item 3, né, que fala dos contraditores, eu acho muito interessante que Kardec, ele coloca aqui, né, que dirigimos-nos às pessoas de boa fé, sem ideias pré-concebidas ou posições firmadas, mas sinceramente desejosas de se instruírem, e lhes demonstraremos que a maior parte das objeções que fazem à doutrina provém de uma observação incompleta dos fatos, de um julgamento formado com muita ligeireza e precipitação, né? Que é o que acontecia naquela época. Então, por aqui a gente já vê, né, a necessidade também dessa introdução ser bem explicativa para o pessoal daquela época, né? Como você bem disse, eles achavam que eram fraudes, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário, externar suas reflexões, alguma dúvida, se a gente souber? Não? Tem alguns... eu acho que nesse momento, como é a introdução ainda, né?
é bem literal as informações, né? Talvez quando chegar a parte mesmo do livro, né? Aí sim, vão ser, como eu falei no encontro passado, serão 30 reflexões diferentes, né? Isso, Ou entendimentos, né? Então, Uhum. vamos guardar para cenas nos próximos capítulos. Ah, sim. Suzelei? Então podemos... A Cleide abriu o microfone, gostaria de falar. Cleide? Ah, sim, eu só queria acrescentar o que o Gerson falou, porque assim como acredito que a maioria deve ter lido um pouquinho, né? Até para entender mais ou menos como que é, e parabenizar a Suzelei, porque foi perfeito, tudo que eu li, ela explicou de uma forma sucinta, então até para quem não leu, já sabe do que se trata. Então, eu gostaria de parabenizar a nossa amiga que fez a introdução para a gente, que foi muito bem feita, porque eu li a introdução, né? E realmente tudo que eu li foi o que ela falou, não deixou a desejar. E é bem isso mesmo. É claro que as dúvidas vão acontecendo ao compasso que a gente vai estudando mais, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Obrigada. Obrigada. Por nada, foi merecido. Alguém mais? Sofia, você está com o microfone aberto, você gostaria de falar? Não. Só Então estou tá. acompanhando mesmo. É Então, porque é meio complexo, eu não acertei ainda. tudo bem, não tem problema. Então, podemos encerrar, vamos ficar por aqui e até semana que vem. E para a gente encerrar, vamos fazer um agradecimento ao nosso Mestre Jesus, que nos acompanhou nesse estudo de hoje, por essa oportunidade linda de aprendizado. E que Jesus guarde os nossos lares, as pessoas que residem conosco, que tenhamos uma excelente noite, uma excelente semana, e nos encontraremos aqui no próximo grupo de estudos às quintas-feiras. Com fé em Deus. Gratidão a todos